Paz e graça, irmãos. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma abordagem aos livros históricos. O que são os livros históricos? E para que servem esses livros? Na aula passada, falamos sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E agora, os livros históricos, eles cobrem um período de tempo por volta de 800 anos, que vai desde a conquista da Terra Prometida por Josué até o Império Persa, onde viveu Ester. Então, os livros históricos começam descrevendo a conquista da Terra Prometida. E o primeiro desses livros é o livro de Josué. Então, essa parte da Bíblia continua com um relato do período antes de Israel ter reis, quando os juízes governavam o povo. E eles também cobrem o período da monarquia, o Reino Unido de Saul, Davi e Salomão. Foram estes os únicos 3 reis que reinaram no reino total, no Reino Unido de Israel. Após Salomão, o reino vai ser dividido. O Reino Unido de Saul, Davi e Salomão acabou sendo dividido em Israel ao norte e Judá ao sul. E isso a gente observa em 1º e 2º livro de Samuel e 1º e 2º livro dos Reis. O livro de Crônicas, Esdras e Neemias contam a história de uma perspectiva teológica posterior, ou seja, continuam o relato até o período da restauração pós-exílio, ou seja, quando os judeus estavam voltando dos cativeiros. E o livro de Ester ilustra o papel do povo de Deus sobre o domínio persa. Além do valor histórico desses livros, irmãos, esses livros também são importantes por aquilo que nos ensinam teologicamente. Eles descrevem a história de Israel. Para entender a história do povo de Deus, a gente precisa nos familiarizarmos com os acontecimentos desses livros históricos aqui. Então, eles são mais do que uma simples história. Esses livros aqui relatam fatos históricos verdadeiros, de ações sobrenaturais de Deus em relação ao seu povo, na maneira de Deus tratar com o seu povo e também tratar com as nações vizinhas. A igreja sempre afirmou o valor desses livros. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e correção e para educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não tem como praticar boas obras que Deus se agrade se não for por meio da instrução da sua palavra. Porque boas obras até os ímpios cometem. Boas obras até os seguidores de seitas religiosas cometem. Mas a boa obra que Deus se agrada é daquela gerada pela sua palavra, das boas obras geradas pela instrução da sua palavra. E nesses livros históricos aqui, irmãos, temos a narrativa do relacionamento de Deus com a sua nação, o povo de Israel, revelando o amor de Deus pelo seu povo, seu caráter imutável e a sua justiça, e a sua fidelidade em cumprir a lei que ele havia dado a Moisés para o relacionamento dele com o seu povo. É por isso que mesmo a nação permanecendo infiel, Deus ele permanecia fiel aos seus princípios e à sua palavra, porque quando o povo pecava, ele era fiel em punir o povo, conforme ele disse lá no livro de Deuteronômio 28.
olha, se vocês seguirem a lei, vocês serão abençoados na terra em que vocês vão passar a possuir. Agora, se vocês desobedecerem a lei, vocês serão punidos com muitas pragas e serão aí presas fáceis para os inimigos. O primeiro livro, então, desse conjunto de livros históricos aqui do Antigo Testamento é o livro de Josué. O livro de Josué é escrito pelo próprio Josué. Quem foi Josué? Josué, ele foi o auxiliar de Moisés. Josué, ele foi um capitão de batalha, ele foi um grande líder de batalhas. Josué, ele esteve ao pé do monte com Moisés, quando Moisés ele foi receber a lei. E foi o próprio Deus que disse a Moisés que Josué seria o seu sucessor. Então Josué é aquele que tem a responsabilidade de introduzir o povo de Israel na terra prometida, mediante as batalhas, mediante a obediência às orientações que Deus haveria de dar a Josué. E Deus começa dizendo para Josué que ele precisaria ser forte e corajoso e que ele deveria fazer tudo quanto estava escrito na lei. Capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ser bem-sucedido, vencer as batalhas, conquistar o território, deveria ser fruto da obediência à lei de Deus. Moisés, ele termina de escrever o Pentateuco, em Deuteronômio, ele encerra a lei. Agora o povo não precisa de mais uma lei nova, o povo não precisa de revelações novas, o povo precisa somente cumprir aquilo que já estava escrito. É isso que Deus está dizendo a Josué. Tendes o cuidado de cumprir tudo quanto está na lei para que você seja bem-sucedido em todo o seu caminho. Irmãos, da mesma forma, nós hoje, nós não precisamos de revelações novas, nós não precisamos de profecias, nós precisamos tão somente cumprir a lei. A palavra de Deus escrita, ela é suficiente para guiar as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida diante de Deus. E ter uma vida bem-sucedida hoje é diferente de ter uma vida bem-sucedida naquele tempo. Naquele tempo era derrotar os inimigos, naquele tempo era prosperar na terra. E hoje? Hoje, ter uma vida bem-sucedida é ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, sendo guiada pela sua palavra. O livro de Josué, então, ele vai relatar essa conquista da terra e também a repartição da terra. E ele termina com uma frase célebre, uma palavra de exortação de Josué, dizendo: vocês podem decidir o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o povo, eles tinham entrado na terra, mas estavam correndo perigo constante de cair na idolatria das nações vizinhas. E é isso que a gente vai ver no livro de Juízes. É o segundo livro histórico, é o livro de Juízes. O livro de Juízes é o livro daqueles que vão julgar a nação de Israel. Porque Josué, ele não vai deixar um sucessor. Moisés deixou Josué como sucessor. Mas depois da morte de Josué, não houve um sucessor, um líder, que viesse a guiar toda a nação de maneira unificada. As tribos, elas andavam de forma independente. E o texto vai dizer, no primeiro capítulo, primeiro versículo: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra ele? Respondeu o Senhor: Judá subirá.
e nas suas mãos lhe entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E ali eles foram e conquistaram a terra. Só que, no versículo 8 ainda, do capítulo 1, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando, passaram-na ao fio da espada, pondo fogo na cidade. Então ali eles já estavam começando a conquistar a terra. Só que começou a acontecer uma coisa interessante. Apesar de Judá e Simeão consultarem a Deus e começarem ali as conquistas, no capítulo 2, versículo 11 do livro de Juízes, temos o seguinte relato. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Então, irmãos, o povo rapidamente começou a se entregar à idolatria. No contexto aqui de Canaã, os Baalaíns e Astarote, Baal era considerado um deus da fertilidade. Os cananeus acreditavam que a chuva, por exemplo, trazia ali um esperma da divindade que fazia gerar frutos. Veja a tamanha a maluquice dos cananeus naquela época, que viam nessas divindades os verdadeiros responsáveis por mandar chuva, por fazer a colheita prosperar. E nos seus cultos eram recheados de orgias. Os seus sacerdotes e sacerdotisas, eles tinham muitas práticas sexuais. E esse vai ser um grande pecado que a nação de Israel vai estar sempre caindo, porque servir a esses deuses aqui significava prestar culto, bebedeiras e orgias. E sabendo a gente que a carne é fraca e a carne é mal, a gente quando olha para o contexto geral e de como era o culto dessas nações, a gente consegue entender por que eles sempre caíam na idolatria. Porque se a gente simplesmente parar e pensar, mas eles adoravam um pau, adoravam uma pedra, adoravam uma divindade que não é Deus, né? Hoje pra gente é fácil a gente falar, não adorar uma imagem, né? Não adorar um pedaço de pau. Mas naquela época a adoração envolvia essa sensualidade, envolvia essas orgias, essas práticas de bebedeiras. Então tudo aquilo ali era muito sedutor, né? Igual hoje. Hoje, quando a gente passa por algumas ruas aqui no centro da cidade, onde existe muita bebedeira, sensualidade, né? Homens e mulheres ali consumindo drogas e com uma facilidade de praticar relações sexuais. Então, o estilo de vida mundano hoje não é muito diferente daquele tempo, né? Muda, né, as épocas e o contexto, mas as paixões da humanidade continuam as mesmas. O livro de Juízes vai relatar um período difícil, em que o povo vai se desviar e Deus então vai levantar nações inimigas para ferir a nação de Israel, e Deus vai estar sempre levantando homens para libertar o seu povo aqui nesse período. E vão ser homens que vão estar no meio de um contexto tão turbulento que não vão ser homens assim, que vão agir sempre de maneira correta, com um santo procedimento, mas vão ser líderes militares que vai ajudar o povo de Deus ser liberto, assim como Sansão, Gideão, Débora, Baraque, né, Eude. A gente vai ter esses relatos aqui, lembrando que é um período assim muito crítico, é um período negro da nação de Israel, de altos e baixos. A nação
peca, Deus então permite a nação passar por aflição. A nação se arrepende, Deus então levanta um libertador e livra a nação de Israel dos inimigos. Pois bem, no livro de Juízes, então, não existia ainda rei em Israel, cada um fazia aquilo que dava na telha e terminava sempre em julgamento. O livro que vem na sequência é o livro de Ruth. O autor aqui ele é desconhecido, escrito também por volta de 1000 anos antes de Cristo, e aqui esse livro ele relata a bondade de Deus e a misericórdia de Deus relacionada aos povos gentios, aos povos estrangeiros, aqueles que não faziam parte da nação de Israel. Deus demonstra a sua bondade para com aqueles que se achegavam a ele. E a história de Ruth é uma história muito bonita, é um livro que você lê assim muito rapidamente, né? A frase célebre do livro de Ruth expressa a decisão dela em seguir Noemi, onde ela diz, no capítulo 1, do verso 15 ao 17, onde quer que fores, irei eu, onde quer que pernoitares, pernoitarei eu. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei enterrada. Assim me faça Deus e me acrescente mais, se outra coisa, senão a morte, fizer separação entre mim e ti. Noemi era uma viúva e sem filhos, e que teve ali a sua nora Ruth como a sua companheira. E depois Boaz vai resgatar ela e ela vai entrar para a genealogia de Jesus. Então, o livro de Ruth é um livro que conta uma história muito bonita de como Deus ele estende a sua graça e a sua misericórdia para povos estrangeiros. O livro que vem na sequência agora é o primeiro livro do profeta Samuel. Esse livro, irmãos, começa com a história de Eli, um sacerdote velho, juiz e líder do povo. Ele registra também o nascimento e a infância de Samuel, que mais tarde se tornou o famoso sacerdote e também juiz. Samuel ele vai ser o último dos juízes e vai ser Samuel que vai ungir os 2 primeiros reis de Israel. O primeiro livro de Samuel descreve um momento decisivo da história de Israel, em que as rédeas do governo passaram do juiz para o rei. O livro relata a tensão entre a expectativa do povo quanto a um rei, um soberano absoluto, né, como em todas as nações. Em 1 Samuel 8:5, a gente observa que os israelitas agora queriam ter um rei, como tinham as outras nações, um rei que fosse adiante deles na guerra. É interessante observar, irmãos, que quando a gente olha para o relato da Bíblia, né, a Bíblia toda já escrita, organizada, é fácil a gente ter essa noção. Agora, naquela época, eles não sabiam o desenrolar da história. Já era plano de Deus estabelecer a monarquia em Israel. Já era plano de Deus fazer vir o Messias, que seria o legítimo rei de Israel. Só que aqui no livro de Samuel nós temos o desenrolar da história. Parece um descontentamento do povo, parece que o povo quer, então Deus está cedendo ali à vontade do povo. Não, Deus ele está apenas dando sequência no seu plano de salvação. Samuel, então, ele foi o último dos juízes e o primeiro a exercer o ofício profético. Era um homem que tinha o dom profético, Deus falava com ele, e ele era um homem que era sacerdote, ele sacrificava a Deus. Pois bem, o livro do primeiro livro de Samuel, então, ele vai narrar esses episódios aí da transição do período dos juízes para o período da monarquia. O segundo livro do profeta Samuel trata da subida de Davi ao trono e dos 40 anos do seu reinado. O livro está enfocado na sua pessoa.
Começa com a morte de Davi e Jonatas na batalha no Monte Gilboa. Davi é então ungido rei sobre Judá, né, que era a sua própria tribo. O segundo livro de Samuel começa com a morte de Saul, unção, ok. Então, o livro aqui ele vai desenrolar aqui como que se deu a subida de Davi ao trono. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi, que foi um homem escolhido para reinar sobre Israel. Um homem que era temente. Uma das diferenças básicas entre Saul e Davi. Todos os dois erraram, todos os dois pecaram. A diferença é que Saul não se arrependeu. Saul, ele deixou o orgulho falar mais alto. Nós, irmãos, da mesma forma, quando pecarmos, nós não podemos deixar que o orgulho, a soberba, fale mais alto. Nós precisamos estar atento para ouvir a voz profética de Deus através da sua palavra. E quando errarmos, nós precisamos reconhecer os nossos erros e nos arrependermos. Davi, ele pecou, só que Davi, ele reconhecia os seus erros e o seu coração afligia. Ele tinha um receio muito grande de perder o Espírito Santo. Naquela época, eles eram revestidos do poder do Espírito Santo, diferente da igreja hoje, que recebe a habitação do Espírito Santo. Mas ele era um homem que colocava sempre Deus em primeiro lugar. Interessante também observar aqui na história de primeiro e segundo livro de Samuel, que conta aqui a história de Davi, é que Deus, ele não deixa impune os pecados dos seus homens, dos seus ungidos, dos seus profetas e dos seus reis. Davi, ele pagou o preço pelo seu pecado. Teve espada, teve morte na sua casa, ele teve um desejo de construir um templo e Deus não permitiu, porque Deus ele é justo e Deus ele é santo. Então, o livro de 1º e 2º Samuel relata essa transição e o estabelecimento do período da monarquia. Saul reinou 40 anos em Israel. Davi reinou 40 anos em Israel. E agora nós vamos ver aqui no livro, o primeiro livro de Reis, que é onde entra aqui então Salomão dando continuidade no reinado de Israel. E Salomão também vai reinar 40 anos. Só que Salomão, ele vai fazer uma oração interessante, pedindo a Deus sabedoria. E Deus vai dar muita sabedoria a Salomão. Vai dar tanta sabedoria que ele vai ter um reino próspero, um reino muito rico e um reino de paz. Só que Salomão, ele era um homem extremamente apaixonado por mulheres. E ele teve uma, né, que foi a sua amada, que foi a Sunamita, mas Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E muitos desses casamentos que Salomão ele arrumava era para estabelecer paz com os reinados vizinhos. Então Salomão ele teve um reinado de paz por conta também desses casamentos. E no livro do 1º Reis, nós temos então a subida do rei Salomão ao trono de Israel. Só que Salomão ele vai permitir que esses casamentos com essas mulheres das nações vizinhas o influencie e permita que ele levante altares idólatras para divindades vizinhas. Então esse vai ser o grande erro de Salomão, vai ser a sua grande queda, a permissão da entrada da idolatria em Israel. Então, irmãos, como punição por esse pecado de Salomão, Deus então ele vai dividir o reino. Então, somente Saul, Davi e Salomão reinaram na nação inteira de Israel. E a partir de Salomão, então, o seu filho, a partir de Roboão, haverá uma divisão entre Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte serão as 10 tribos, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, e na tribo Sul será apenas Judá e Benjamim. Lembra que Jesus ele é leão da tribo de Judá, então Jesus ele foi um descendente da tribo de Judá, que após o reinado de Salomão
vão ser um reino dividido. Vai ser no reino norte que Acabe vai se casar com Jezabel e vai fazer a nação de Israel cair no pecado da idolatria, onde vai surgir o profeta Elias e vai confrontar Acabe e a Jezabel. Tudo isso a gente consegue observar no decorrer do primeiro livro dos Reis. Vamos então ao segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis retoma a história do declínio de Israel e Judá, a partir de cerca de 852 a.C. Vamos ter aqui a narrativa de calamidades nacionais que conduziram à queda dos reinos de Israel e de Judá. A primeira é a destruição da capital de Israel. A capital do Reino Norte era Samaria. No ano 722, Deus vai permitir que a Assíria domine e invada e capture a Samaria, que é o Reino Norte, e leve os seus homens, né, e suas mulheres prisioneiros. E a segunda grande calamidade que vai acontecer é a destruição de Jerusalém e a deportação de Judá para a Babilônia. Isso vai acontecer no ano de 586 a.C. Então, a Babilônia vai invadir Judá, vai destruir Jerusalém e vai levar o seu povo cativo. É nessa leva que vai lá para a Babilônia Misael, Ananias e Azarias e também Daniel. E lá em Babilônia é que o livro de Daniel vai ser escrito. Então, o segundo livro dos Reis vai narrar então esse período aqui de calamidade, um período histórico em que vai mostrar que o povo está caindo na idolatria e que Deus julgaria então o povo, permitindo que as nações inimigas viesse capturar a nação de Israel. Só que quando Deus levantava um rei, como por exemplo o rei Josafá, e quando o rei ele buscava a Deus, Deus ele permitia que o seu povo fosse vitorioso. Existe um episódio muito interessante que está registrado no livro de Isaías, é quando Senaqueribe, junto com o exército da Síria, está cercando Israel. Só que o rei, ele clama a Deus, ele pede livramento a Deus. E Deus envia um anjo lá no acampamento dos soldados assírios e mata, com apenas um anjo, 185 mil soldados assírios. Então era Deus ali mostrando ali o seu poder. Se Deus quisesse, irmãos, apenas um anjo exterminava todos os inimigos do povo de Deus. Só que Deus não exterminou, não deu uma vitória completa para o povo de Israel quando Israel entrou na terra prometida, porque estes povos serviriam para colocar Israel à prova, sob teste. Sabe por quê, irmãos? Que Deus ele não nos dá uma vitória completa enquanto a gente está na nossa caminhada cristã, porque nós somos todos os dias colocados em teste, à prova. Nós precisamos mortificar a nossa carne, nós precisamos dominar os nossos desejos e somente através da ação do Espírito Santo é que nós conseguimos ter o domínio próprio e ter a nossa vida guiada por Deus, atentos pelo poder da Tua Palavra. E quando a gente olha para a história de Israel, a gente observa isso, que quando o povo pecava, quando o povo desobedecia à lei, aos mandamentos, o povo sofria. Quando o povo se arrependia, Deus então dava livramento. E dando sequência então aqui nos livros históricos, irmãos, vamos ao primeiro livro de Crônicas. O primeiro livro de Crônicas é um livro que também conta aqui a história de Israel. O primeiro Crônicas é um paralelo
aos livros de Samuel, enquanto segundo Crônicas é um paralelo aos livros de Rei. O ponto de vista é dos sacerdotes e levitas, da época após a volta dos judeus da Babilônia para a sua terra. Então aqui vão ter alguns relatos que vão se repetir, né? O primeiro Crônicas vai se repetir nos livros de 1º e 2º Samuel, e segundo Crônicas aqui vai se repetir alguns eventos aqui no livro dos Reis. Mas o ponto de vista, então, da escrita do livro de Crônicas vai ser um ponto de vista sacerdotal, contada a história de uma perspectiva dos levitas. Então, irmãos, é um livro também riquíssimo que nós temos aqui no registro da história do povo de Deus, das suas guerras e da maneira como Deus agia com a sua nação. Irmãos, passando agora para o livro de Esdras, passando aqui já pelo livro de Crônicas, é muito interessante nós lermos a história porque, além de nós tirarmos lições práticas, nós precisamos entender que toda a história de Israel foi um processo de construção até a chegada do Messias. Era Deus preparando um povo, era Deus entregando uma lei, era Deus preparando uma tribo para que dessa tribo surgisse o Salvador do mundo, que é Jesus, que veio através da tribo de Judá. Então, todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda do Messias. E a desobediência à lei estabelecida gerava punição e sofrimento. A obediência gerava prosperidade. E é isso que a gente observa no livro de Esdras, agora já entrando aqui no livro de Esdras, que o avivamento ou o reavivamento acontecia quando o povo se voltava para a lei, quando o povo se voltava pela palavra. Sabe quando é que nós começamos um avivamento em nossas vidas? Não é a oração em línguas estranhas, não é quando a gente começa a subir monte, não é quando a gente começa só a dobrar o joelho e orar. Orar é bom, orar faz parte, precisamos orar. Mas é quando nós colocamos a nossa vida de acordo com a palavra, é quando nós temos sede da palavra, é quando a palavra, a lei de Deus, passa a ser prioridade na nossa vida. Então aí inicia-se um grande avivamento, que não é de muito barulho, que não é de muito oba-oba, de muitas lágrimas derramadas, mas é uma consciência de pecado que faz com que a gente busque pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Aí acontece o maior dos avivamentos. Esdras era um sacerdote e escribas, e ele liderou o segundo dos 3 grupos que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Como homem devoto, ele estabeleceu firmemente a lei como a base da fé. E isso a gente vê lá no capítulo 7, versículo 10 do livro de Esdras. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, a lei era o Pentateuco, era a lei revelada. Ele dispôs no seu coração a ensinar o povo a seguir a lei e aos estatutos. Então, ele foi um homem da palavra. Ele foi um homem que dedicou-se a restabelecer o culto, o avivamento pela palavra. Irmãos, o próximo livro é o livro de Neemias, que também ele foi um contemporâneo aqui de Esdras. O livro de Neemias encerra a história do Antigo Testamento, ocasião em que os expatriados judeus, ou seja, aqueles que tinham sido levados cativos para a Babilônia, eles estavam retornando.
juntamente com o livro de Esdras. Neemias relata os 3 retornos dos exilados a Jerusalém. Neemias ele foi, como eu disse, um contemporâneo de Esdras e servia na corte de Artaxerxes I, rei da Pérsia, como copeiro, quando soube que os exilados já se encontravam em Judá. Estavam sobre um desprezo e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas. E ele tem um desejo aqui de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias aqui, irmãos, ele expressa um lado prático. Por quê? Assim como em Esdras a gente tem um apego, uma volta à lei, um desejo de pautar a vida na palavra, em Neemias a gente tem um homem de ação. Nós temos um homem de fé, de coragem e de ação. Precisamos ter a lei em nosso coração e nossa mente, como Esdras, mas precisamos também colocar a mão na massa, a mão no arado, para cumprir e para fazer a obra de Deus. É preciso colocar a fé em prática, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, a gente pega em Esdras o exemplo teórico, o exemplo do coração na lei, e em Neemias a gente pega o exemplo prático, a vivência diária da nossa fé em Deus. O livro de Neemias também é um livro riquíssimo, que vale a pena ler. E para encerrar aqui os livros históricos, nós temos o livro de Esther. O livro de Esther demonstra a soberania de Deus nos eventos cotidianos da humanidade. E aqui no livro de Esther, nós temos aqui ela sendo colocada como rainha para libertar o seu povo. Esther é um estudo da sobrevivência do povo de Deus em meio à hostilidade. O diabo, ele sempre quis destruir o povo de Deus. E aqui no livro de Esther nós vemos Amã, o homem mais importante depois do rei, que deseja a aniquilação dos judeus. Ele manipula o rei para que execute os judeus. E Esther, ela é introduzida em cena e Deus faz uso dela para salvar o teu povo. Então, no Antigo Testamento, irmãos, e nesses livros históricos, nós temos pérolas de ensinamentos. Esther, ela foi uma rainha. Esther, ela foi uma líder. Esther, ela foi responsável por dar livramento ao seu povo. Na palavra de Deus, nós encontramos respostas para as questões atuais que nós vivenciamos. Quando surge o movimento feminista, por exemplo, que fica querendo colocar a mulher numa posição de superioridade, dizendo que os homens eles são opressores e que a sociedade é opressora, que essa sociedade patriarcal ela é opressora e por aí vai. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a história do povo de Deus, nós encontramos um Deus que ele é justo e que ele estabelece hierarquia e que ele estabelece papel e função diferente para cada um de nós, mas ele também nos trata com igualdade e ele trata cada um com o seu devido valor. Deus não é machista, Deus ele não é homofóbico, Deus ele não é racista, Deus ele é Deus, Deus ele é santo, Deus ele é justo, ele estabelece princípios e ele exige do povo que siga os seus princípios. Agora, nós decidimos se vamos seguir ou não vamos seguir. Ele disse a Moisés: eis que eu ponho diante de vós a morte e a vida, a bênção e a maldição. Agora, a escolha é com vocês. E aqui ele escolhe uma mulher que vai se tornar rainha. E através dessa rainha, dessa mulher, ele vai dar livramento ao seu povo. Dando então aqui ênfase, dando aqui importância a uma mulher
que foi Esther. Esther, ela é tão honrada, né, que eu conheço muitas pessoas que recebem o nome de Esther. Então, o livro de Esther foi escrito para demonstrar a proteção e livramento de Deus para com o seu povo, mediante a essa rainha. Irmãos, em Esther nós encerramos os livros históricos. Começamos em Josué, terminamos em Esther. Qual é a grande lição que nós tiramos para a nossa vida com a leitura, o estudo e a meditação desses livros? Nós aprendemos com homens e mulheres que tiveram seus erros, suas falhas, mas também tiveram as suas vitórias, também tiveram os seus posicionamentos e servem de lição e inspiração para nós. Davi, o grande rei de Israel, ele deixou salmos e salmos escritos e em nenhum deles ele disse: escondi no meu coração a tua lei para não pecar contra ti. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Que nós possamos, irmãos, guardar no nosso coração a lei do Senhor, que é a sua palavra, que é a sua mensagem escrita, deixada para nós. E é edificante quando a gente conhece esses personagens da história bíblica, porque são personagens reais. Como disse o apóstolo Tiago a respeito de Elias, Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Irmãos, não nos vem tentação que não seja humana. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: não vos veio tentação nem provação que não fosse humana. Aliás, toda a provação que vem sobre mim e sobre você, nós podemos suportar, porque é Deus que nos dá o escape. Então, se homens que eram de carne e osso como eu e você, fizeram feitos extraordinários, honraram a Deus, serviram a Deus, fica de inspiração para nós. Por isso que conhecer a palavra de Deus, conhecer a história do povo de Deus, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa mente. Quando as histórias do povo de Deus estão inculcadas na nossa mente, isso faz com que a nossa fé ela seja aumentada. Lembra de Raabe? Lá no livro de Josué, quando Josué vai entrar na terra prometida, lá em Jericó, ele manda 2 espias para espiar, para trazer um relatório da terra. E quando eles entram na cidade, uma mulher que era uma prostituta, ela esconde aqueles 2 espias porque ela tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela tinha ouvido falar do Deus que abriu o Mar Vermelho. Ela tinha ouvido falar do Deus que assolou o Egito com aquelas pragas. Então, à medida que ela ouviu falar, ela gerou fé no coração dela. Paulo diz, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais conhecimento, mais sólida é a sua fé. Quanto mais conhecimento nós temos a respeito do que Deus fez, do que Ele operou, maior é a nossa confiança para com Ele. E Ele ordenou para que os pais contassem aos filhos os grandes feitos que ele havia operado na terra do Egito. Ficou como um memorial para que eles soubessem que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus que livra o teu povo. E sabe por que os livros históricos estão aqui registrados? Também é para que o povo compreenda que Deus, ele não tolera o pecado. Ele julga o povo mediante a sua lei e que se desobedecerem à sua lei, sofrerão a penalidade e as consequências. E é isso que a gente vê na história do povo de Deus. Pecando contra Deus, desobedecendo a lei e sendo levado em cativeiro, sofrendo. Irmãos,
Melhor é obedecer do que sacrificar. Vamos seguir os preceitos da lei de Deus, vamos seguir os princípios da sua palavra. Mas então, quais são os princípios da sua palavra? É por isso que a gente tem que meditar nela, a gente tem que ler para entender qual é a vontade de Deus. Não roubar, não matar, não cobiçar, adorar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, orar, interceder. São ações práticas da vida cristã, não nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do entendimento, não colocar nossa confiança em homens, em governos humanos, mas colocar nossa confiança em Deus, ter a convicção de que a nossa pátria é celestial e não é terrena. Não haverá paz, não haverá justiça nessa terra, haverá paz e justiça no reino em que Cristo vai estabelecer, e é para lá que nós vamos. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece a história do povo de Deus, a nossa fé, ela cresce. E a nossa fé será proporcional ao conhecimento que nós temos de Deus. Que nós possamos meditar na história do povo de Deus e que esses livros históricos venham enriquecer o nosso aprendizado da palavra de Deus. Porque o teu amor por Deus será medido pela importância que você dá a Ele e a sua palavra. Eu sei que a gente vive tempos onde tudo muito corrido, muitos trabalhos, muitos afazeres. A gente para assistir futebol, para assistir uma série na Netflix, para ir para a academia, para fazer várias coisas, né? Mas disse Paulo a Timóteo, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para muito é proveitoso. A gente precisa saber estabelecer as prioridades. Precisamos cuidar do corpo? Sim, precisamos. Mas precisamos também alimentar nosso espírito e a nossa alma com a palavra de Deus. Todos nós temos tempo igual, só que a prioridade quem estabelece somos nós. Em tudo aquilo que a gente estabelece como prioridade, nós gastamos tempo, energia e dinheiro, recursos, né? Quanto tempo eu gasto para meditar, para estudar a palavra de Deus, para orar? Quanta energia que eu empenho nisso? O quanto eu me dedico? E quanto eu gasto, né? Se eu tenho recursos, ou nem todos têm recursos para adquirir livros, nem todos têm o interesse. Mas o nosso amor, a nossa vida devocional, ela é medida pelo tempo e pelo empenho que a gente coloca nas coisas. E que nesse ano de 2023, o teu relacionamento com Deus, mediante a sua palavra, venha a ser fortalecido, para que, mediante o conhecimento dele, a sua fé possa crescer. E que nós não venhamos a receber a repreensão de Jesus, quando ele diz, homens de pequena fé. Diferente do que ele disse a respeito daquele centurião, que pediu para que Jesus curasse um servo dele que estava em casa. E o centurião disse para Jesus, Senhor, apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus, olhando para os discípulos, disse, olha, esse camarada, esse centurião romano, ele tem uma fé tremenda, porque aquele centurião tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. Quando nós ouvimos, quando nós estudamos, quando nós compreendemos quem é Deus, a nossa fé, ela cresce. E Jesus disse, nem em Israel encontrei uma fé tão grande como a desse centurião. Irmãos, quando ele diz nem em Israel, olha para a história de Israel, todos os feitos extraordinários que Deus operou, e o povo tinha dificuldade para crer. Que nós possamos, mediante ao estudo da palavra de Deus, aumentar nossa fé em Jesus, para que essa fé possa fazer com que a gente opere boas obras no seu reino em amor. Que Deus
te abençoe e até a próxima.